povos, línguas, nações, tribos, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles fazem parte da igreja e do povo de Deus. É o que Paulo chama de Israel espiritual de Deus. Já não é mais o Israel sangue, mas é o Israel espiritual, aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e agora prestam culto, adoração e vivem uma vida que reflete a vontade de Deus. O que eu quero que vocês compreendam, queridos? Duas coisas. Primeiro, a importância que o próprio Deus dá na sua revelação, nas Escrituras Sagradas, a importância de aqueles que pertencem a Deus, ou aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, estarem na igreja. A igreja não é uma invenção humana. A igreja ela tem esse histórico de um povo que pertence a Deus. Tá? Apesar da igreja ter sido grandemente atacada ao longo da história, ao longo dos séculos, ela permanece. Agora, queridos, entenda uma coisa. No meio da igreja, você encontra frutos bons e frutos maus. É importante saber distinguir isso. Tá? Nós temos visto muitos escândalos no meio da igreja, muitas distorções, muito mau testemunho, ou por parte de lideranças de igreja, ou por conta de líderes que exploram o seu povo. Porém, enquanto houver mundo, sempre haverá um remanescente fiel. Eu não estou dizendo que esse remanescente fiel é a nossa igreja, não é isso. Eu estou dizendo que existem igrejas por aí que são remanescentes fiéis, que continuam pregando a palavra de Deus com fidelidade. Né? Eu louvo a Deus porque eu tenho convicção de que a igreja presbiteriana ainda é uma igreja que tem lutado para preservar a fidelidade às Escrituras Sagradas, a coerência bíblica, sabe? É uma estrutura que seja uma estrutura revelada na Escritura Sagrada, um culto teocêntrico, ou seja, um culto onde Deus está no centro do culto e não o homem. Tá? A igreja ainda tem lutado muito com todas as forças para não permitir que as novas ideologias governem a igreja, ideologias como marxismo, feminismo, ideologia de gênero. Então eu percebo que a nossa igreja ainda é uma igreja fiel, nós não somos números. Tá? Deixando isso bem claro para vocês. Segundo lugar, queridos, é importante a gente entender que esse é o desejo de Deus para a vida daqueles que são seus servos. Que eles estejam em uma igreja local, que seja uma igreja fiel a Deus. É engraçado, no passado, quando alguém se convertia, a gente dizia assim: procure uma igreja. Eu me lembro de evangelizar pessoas que eu nunca tinha visto na vida, às vezes viajando. Eu falava, procure uma igreja próxima da sua casa. Hoje não dá para falar isso. Porque há tanta distorção e há tanta coisa que parece evangélico, mas não é. Que o que a gente precisa dizer hoje é: procure uma igreja fiel à Escritura Sagrada. Que está começando a ficar mal nos nossos dias. Tá? Existem, mas cada dia mais nós temos visto igrejas se corrompendo. Oi? Aquilo ali é um problema. Lembra que a gente falou, só disso aí que eu comentei com a Nara essa semana. O que ela está falando, que a Franciele está citando aqui, é da Igreja Batista da Lagoinha, que aquela igreja pertence à família Varagão. Você observou o problema? Lembra que, e aí está tendo uma treta, porque um quer ficar na sede, outro quer governar, está tendo uma briga entre família. Lembra de uma aula que nós tivemos aqui na sala de novos, que eu falei assim: pior modelo de igreja que existe é o episcopal. O modelo da Lagoinha é episcopal. E o que é o modelo episcopal? Uma pessoa manda em tudo. Manda em tudo. Ou seja, a igreja ela passa a pertencer a uma família, o que está acontecendo lá. E aí, queridos, está tudo errado. Está tudo errado, porque esse não é o modelo bíblico. Não é. Lembra que eu disse para vocês? O nosso sistema é representativo, né? O dia que eu for embora,
meus filhos, minha mudança, fora do caminhão, vou embora, vem para outro lugar. A igreja está acima de mim. A igreja não é minha. Não é minha. Tá? Eu sou apenas alguém que está servindo a essa igreja durante o período que Deus me permite aqui. A igreja não pode ser de uma família. Tá? Por isso que eu disse que há modelos muito corrompidos no nosso meio. Tá? Agora, queridos, não pensando em sistema de governo, mas pensando em estilo de vida, se nós queremos ter uma ideia do que é o estilo de vida, digamos assim, mais próximo do que é a vontade de Deus, nós temos que olhar para o livro de Atos. Porque Atos dos Apóstolos é a primeira manifestação da igreja. Quando alguém pergunta assim, qual foi a primeira igreja que surgiu? Né? Queridos, não foi a presbiteriana, não foi a católica. A gente vê muito católico, né, falando assim, não, a primeira igreja foi a católica. A gente vê isso muito no Instagram hoje, né, eles tentam falar, não, queridos. A primeira igreja foi essa aqui que surgiu. Essa igreja não tinha um nome. No futuro, os estudiosos deram um nome, era de igreja primitiva. Ela era conhecida como a igreja do Nazareno, daqueles que seguem o Nazareno, que é Jesus, ou então a igreja dos do caminho, né? Que é a ideia de que eles iam caminhando e pregando o evangelho por onde quer que eles fossem. Porém, essa igreja aqui não tem nome, mas essa é a igreja que surge após Cristo Jesus, que estava sob o comando espiritual de quem? Dos apóstolos. Depois de Cristo Jesus veio os apóstolos. Ok? Eles, e nós vamos falar agora sobre isso, eles é que tiveram a missão de dar prosseguimento à obra de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos aqui um modelo que não é perfeito, que é modelo humano, porém é um modelo que mais vai revelar para nós o que seria a vontade de Deus para a vida da igreja. Ok? Vamos ver algumas questões, não vamos ver tudo, mas nós vamos ver algumas questões aqui. Primeiro, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe, eu quero destacar aqui, filhos, algumas questões. Primeiro, a ideia de perseverar. Né? Perseverar significa permanecer firme, apesar das lutas. O camarada persevera. Por exemplo, você tirar uma carteira de motorista, depois da 18ª reprova, você precisa perseverar, não é? Para chegar na 18ª reprova, tem gente que passa assim, tá? Você fazer uma faculdade, você tem que perseverar, se você desiste no meio do caminho, tudo na vida você precisa ter perseverança. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Eu quero destacar isso aqui. Tá? O que é a doutrina dos apóstolos? A Bíblia. O que nós temos hoje na nossa mão é a doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. Você já observou que toda reunião nossa a gente abre a Bíblia e lê? Porque nós entendemos que o propósito da igreja não é para você estar aqui para ouvir piada, não é para você estar aqui para ouvir mensagem de autoajuda, não é para você estar aqui para ouvir psicologia moderna. Você precisa estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Independente se ela é uma palavra que vai te agradar ou não, mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Então, uma igreja fiel a Deus é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Por quê, queridos? Os apóstolos é que escreveram boa parte do Novo Testamento. Não foi só apóstolo, mas os apóstolos escreveram boa parte do Novo Testamento. Os apóstolos eram aqueles responsáveis pelo ensino da primeira igreja. Então, essa primeira igreja que surge após Jesus Cristo morrer e ressuscitar é a igreja apostólica, porque ela segue esse ensino dos apóstolos. Ok? Presta bastante atenção. A função primordial da igreja é ensinar a doutrina dos apóstolos. Entendendo que a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo e é palavra de Deus para as nossas vidas. Aí você pergunta, somente os apóstolos? Sim. Sim. Por que outros livros não estão na Bíblia? Por exemplo, houveram na história da igreja tentativas de incluir outros livros na Escritura Sagrada. Tá?
alguns passaram bem perto de entrar no cânon bíblico, a gente chama de cânon, né? Cânon bíblico. Mas fechou-se o Novo Testamento com 27 e não entrou mais nem no livro. Por que, queridos? A igreja nunca aceitou esses livros como palavra inspirada. Pode perguntar. 7 livros a mais. 7 livros a mais. O próprio tradutor da Vulgata Latina, São Jerônimo, nos traduziu, porque foi obrigado, mas nunca os aceitou como inspirados. Tá? Na história da igreja cristã, esses livros foram repudiados pela igreja. Esses livros entraram como definitivos na lista de livros, porque não era aceito pela igreja, apenas no Concílio de Trento, que a igreja católica obrigou, porque no Concílio de Trento, esses livros dão margem para as heresias deles. Então, para eles dizerem que eles têm margem de purgatório, para missas, para mortos, para indulgências, esses livros dão margem para isso, porque senão eles não teriam argumentos para as doutrinas erradas que eles ensinam. Esses livros nunca foram aceitos pela igreja primitiva. Nunca. A igreja primitiva nunca os aceitou. Tá? Inclusive, nós estudamos um pouco a respeito disso. Né? A igreja primitiva sempre aceitou esses 27 livros que nós temos como igreja. Isso nós estamos falando com base em documentos históricos, inclusive documentos extra-bíblicos, documentos de historiadores, tá? Do que primeiro, segundo, terceiro século, tá? Que mostram claramente que os únicos livros aceitos pela igreja foram esses. Não entrou, esses outros livros entraram depois do terceiro século no Concílio de Trento. Tá? Eles existiam, mas não eram aceitos pela igreja. Tá? Esses livros existiam, mas não eram aceitos pela igreja. Por que, queridos? Porque a igreja entendia que apenas a doutrina dos apóstolos era livro inspirado por Deus para as nossas vidas. Apenas a doutrina dos apóstolos. Ou seja, eram livros escritos pelos apóstolos e por pessoas muito próximas dos apóstolos. Tá? Que tinham reconhecimento da comunidade cristã, tinha um respaldo da comunidade cristã do céu. Tá certo? Beleza? Então eles estão lá. O resto é igual ao nosso. Esses livros foram acrescentados com o propósito de dar base, argumento para doutrinas que eles inseriram no meio da igreja, como purgatório e outras doutrinas que nós não entendemos como bíblicas. Tá bom? Então, queridos, observe. O que é importante a gente pensar nisso? Tá? É importante a gente pensar nisso, primeiramente, para a gente entender que a palavra de Deus precisa ser central na vida da igreja. Central. Você percebe que a primeira coisa que eles colocam aqui é exatamente isso. Versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha outras questões, a comunhão, o partir do pão, nas orações, nós vamos tratar disso aqui mais para frente, tá? Mas a doutrina dos apóstolos é o fundamento de uma igreja saudável. Foge disso, você vai ter uma igreja deficiente. Foge disso, você vai perceber que daqui a pouco vai entrar um monte de ensino completamente errado na igreja, e a igreja vai se descaracterizar por causa da contaminação do seu ensino. Tá? Nós precisamos cada dia mais resgatar a doutrina dos apóstolos. Agora, versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Percebem? Não era feito por intermédio de todos, mas era feito por intermédio dos apóstolos. Então, a marca que essa igreja tinha era a marca de ser uma igreja apostólica. Como assim, queridos? Deus derramou sobre os apóstolos um poder especial para realizar determinadas coisas que outras pessoas não tinham. Por exemplo, a Bíblia fala que as pessoas colocavam lenços ou lençóis para que a sombra do apóstolo Paulo passasse naqueles lenços e as pessoas eram curadas. Pedro, por exemplo, foi à porta de uma igreja e lá tinha um coxo. E ele falou: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo imediatamente levantou e andou
entendeu? Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É extremamente importante entender que aqui tem um contexto histórico. Era necessário que os apóstolos fossem revestidos desse poder espiritual para que as pessoas compreendessem que o mesmo poder que havia em Cristo estava nos apóstolos, dando assim autonomia e autoridade a eles para dar prosseguimento à obra de Cristo e à igreja de Cristo. O que a gente vai percebendo, queridos, é que com o passar, a hora que morre o último apóstolo, esses eventos espetaculares, eles já não pertencem mais a um grupo, mas funciona assim. Sabia que você pode orar por uma vida e aquela vida pode ser curada, ou não. A questão é que a palavra do apóstolo era palavra de extrema autoridade. Se ele dissesse a um cego, volta a enxergar, ele voltava. Se ele dissesse para um coxo, levanta e anda, ele andava. Porém nós, queridos, nós precisamos orar, falando assim, Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade, da tua misericórdia, derrama cura sobre essa vida. Às vezes Deus responde de 3 formas: sim, não, espera. Pessoas são curadas, nós não temos dúvida disso. Às vezes sim, às vezes não. Me lembro, Dona Abigail. Dona Abigail era uma irmã lá de Fronteira, uma irmã muito querida de Fronteira. Eu pastoreei Fronteira como evangelista ainda durante 4 anos. Dona Abigail teve um câncer no olho. E ela precisava tirar o olho. Você sabe quando tem um câncer no olho, você arranca o olho fora. Né? E eu toda semana ia visitar a Dona Abigail e orar com ela. E ela chorava muito. Falava, eu não quero tirar meu olho, pastor. Dona Abigail, vamos orar para Deus derramar a cura. Porém, se Deus não quiser curar a Dona Abigail, a vontade dele vai ser sempre boa, perfeita e agradável para a sua vida. Vai se o olho permanece aberto da senhora e a senhora vai aprender, mas nós vamos orar pela cura. E oramos isso. Ela não foi curada. Arrancou o olho, até hoje ela foi curada de vida. Mas naquele momento Deus não quis curar. Deus não quis. Mas já eu me lembro de nós orarmos por um menino que teve meningite, uma meningite fortíssima lá em Fronteira. Nós nos colocamos em oração pela vida dele. Pequenininho, da idade do seu. Pequenininho. E ele teve uma meningite muito forte, nós nos colocamos em oração. Porque o risco de sequela era muito grande. Queridos, nada. O menino voltou 3 dias depois para casa, ou uma semana, não me lembro, faz muito tempo isso. Sem nada, Deus ouviu nossas orações. Então, queridos, nós precisamos entender que o poder não está em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existem igrejas que está lá na foto do camarada, né, que ele é o dono da igreja, então está a foto dele. Igreja do pastor Valdemiro Santiago, apóstolo Valdemiro Santiago, apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo não sei o que. Meu Deus do céu, não existe mais ministério de apostolado. O ministério de apostolado se encerrou quando João morreu. Acabou. Acabou. O único apóstolo fora de tempo foi Paulo, reconhecido pela igreja. O único apóstolo fora de tempo foi Paulo. Então, entenda uma coisa, queridos. Por que essas pessoas, elas colocam esse título nelas? Apóstolo fulano de tal, apóstolo Agenor Duque, né? Tem um doido aí chama Agenor Duque, né? Tem um ministério aí, ele se auto-intitula apóstolo, porque eles querem passar uma ideia de que eles têm um poder que ninguém mais tem. Eles têm uma capacidade que ninguém mais tem. Não, essa capacidade somente os apóstolos que andavam com Cristo, os 12 apóstolos tiveram, porque Deus derramou esse poder na vida deles. Ok? Beleza? Então nós não cremos em apóstolos dos dias atuais. Tá? Esse é um dom e um ministério que se encerrou com o último apóstolo, que foi o apóstolo João. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que a igreja está fazendo aqui, queridos? Socorrendo os necessitados. Eles chegaram ao ponto de vender as suas propriedades, juntavam tudo ali na liderança da igreja para socorrer os que
estavam passando por necessidade. Aí vem o Lula, né? E o atual presidente Lula, e ele diz que Jesus era comunista, que Jesus ensinou o povo a pegar o que era seu e repartir, né? Com o outro. Aí você vai falar, oh meu Deus do céu, a gente tem que ouvir cada coisa, né? Porque a ideologia comunista ou marxista nada é mais distante daquilo que é a verdade do Evangelho. Entenda, o que esse pessoal fez aqui foi de livre, espontânea vontade, movidos pelo Espírito Santo de Deus, em um momento histórico da igreja, com o propósito de ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. O que o Estado ou o comunismo faz, ele toma o que é seu à força, e nem é para repartir para os pobres, mas é para sustentar um bando de gente que está ali em volta deles, ali, enriquecer pessoas de forma ilícita. Queridos, o que esse texto está ensinando aqui não é comunismo. O que esse texto está ensinando aqui é que é externo da igreja socorrer os necessitados. Aquele que bate a nossa porta, qualquer um, quem é o necessitado? Qualquer um que esteja à nossa frente e que passe na nossa porta pedindo um copo d'água, um prato de comida, ou até mesmo pedindo pessoas que necessitam de um suporte ou de uma ajuda um pouco maior. A igreja existe para socorrer necessitados. É lógico que a igreja não consegue fazer grandes coisas, né? A nossa, por exemplo, nós somos uma igreja muito pobre. Nós não conseguimos socorrer multidões. Já tem igrejas que têm condições de socorrer multidões, cestas básicas e tantas outras coisas. Porém, tendo uma coisa, se houver algum irmão necessitado na nossa igreja e nós ficarmos sabendo, você pode ter certeza que a nossa igreja vai se mover para socorrer esse irmão. Porque a Bíblia diz que, primeiramente, os da fé. Primeiramente, nós socorremos os de casa. Os de casa. Bom, tivemos aí um bazar, esses dias para trás, uma dessas expressões, né? Eu me lembro que a irmã Mosane, ela disse para mim assim, pastor, muita gente pergunta, porque nós temos muitas coisas novas, por que a gente não coloca preço, né? Um preço baixinho. Não, nós recebemos de forma gratuita, vamos doar de forma gratuita. Lá no 27, no sucesso, tem muita gente. Nós podemos abençoar a muitas pessoas, né? Lá no 27, por exemplo, já se levantou algumas famílias necessitadas e nós pudemos nos movimentar para ajudar a socorrer. Eu lembro de um casal jovem lá no 27 que teve filho há algum tempo atrás, e nem é da nossa igreja, mas nós nos mobilizamos, levantamos fralda, que precisou, queridos, foi muita coisa. Muita coisa. Quando eles se mudaram para lá, tinham pessoas que levavam da nossa igreja, que levavam até marmita, bolo, para eles poderem comer. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel como igreja, como povo de Deus. Tá? Sinceramente falando, talvez você pergunte, mas isso vai trazer essas pessoas para a igreja? Nem sempre. Nem sempre. O fato de você ajudar alguém no momento de necessidade não significa que as pessoas vêm para a igreja. Porém, independente disso, precisa ser o ministério da igreja. Porque um dia alguém falou assim, o que adianta? Camarada é complicado, né? Tem um espírito de porco no meio da igreja, né? O que adianta? Ajuda, não vem para a igreja. A gente não ajuda para que a pessoa venha para a igreja. A gente ajuda como uma expressão da graça de Deus no mundo. Se vai vir para a igreja, nós vamos orar. Então entenda, o papel da igreja, nesse sentido, é o papel de socorrer os necessitados. Sempre, pensando primeiramente nos de casa, depois nos de fora. Amém? Versículo 46. Diariamente perseveravam no templo, partiam um pouco de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero destacar aqui, queridos, algumas coisas. Primeiro, observe que eles diariamente perseveravam no templo e partiam um pouco de casa em casa. Tá? A gente costuma dizer que essa igreja primitiva, ela tinha duas asas. Duas asas. As asas do templo e as asas de casa em casa. Trabalho na casa, né? Então eles se visitavam uns aos outros, eles oravam juntos, eles cantavam louvores juntos, eles visitavam uns aos outros de forma constante.
ao tempo. No ano 300 da era cristã, nós estudamos isso na sala de nós, né? Vocês vão se lembrando aí. Surgiu um governante, eu esqueci o nome dele agora, tá? Mas esse governante, ele falou assim: a partir de agora, vocês não precisam mais ficar se reunindo de forma escondida, porque a partir de agora eu me declaro cristão, vocês têm liberdade, nós vamos construir templos. O que aconteceu? O povo foi tudo os templos. Se tornou uma religião sem comunhão. O povo ia para a igreja, né? E aí surge a degradação da igreja. É aí que nasce o catolicismo. Tá? Aí surgem os bispos, liderança sustentada pelos governos, nasce a corrupção dentro da igreja a partir desse momento aí. Aí as pessoas esqueceram os lares. Ninguém se reúne mais nas casas dos lares. Resultado disso, queridos, a gente costuma dizer que a igreja se tornou uma igreja de casa só. Quem já criou galinha? Quem já plantou horta? Quem já tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Plantar horta, você tem que pôr cerca, né? E mesmo assim, tem umas infeliz, umas galinhas que tentam pular. O que você faz? Corta as asas. Você cortar as duas. Só de uma. Você não corta as asas, corta as penas. Corta a asa, corta as penas da asa da galinha, pronto. Ela não vai conseguir voar, porque ela vai ficar rodando em círculo e não vai voar. Resultado, queridos, nós deixamos de ser uma igreja que está voando, tá? Justamente porque nós nos tornamos uma igreja apenas do templo. E a igreja do templo, ela tem um problema, tá? Porque a igreja do templo é a igreja que perdeu a comunhão. Perdeu a comunhão. Observe onde estava o aspecto da comunhão. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles comiam juntos. Comer junto, presta bastante atenção nisso. Comer junto é um ato cristão, incentivado por Cristo, tá? Incentivado por Cristo Jesus, e que tem em si o ato de comer junto um profundo significado espiritual para a vida do cristão. Eu vou te mostrar biblicamente por quê. Quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, ele realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Lembra? Faltou vinho, ele transformou água em vinho para que a festa não parasse. O que tem uma festa com vinho? Quando Jesus ia visitar Marta e Maria, o que a Marta fazia diferentemente da Maria? Ela ficava apavorada com Jesus lá, né? Ia cuidar das coisas. Que coisas é essas, querido? O Senhor. Ela ia preparar comida para Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Além da arrumação, vamos à cozinha, preparar alguma coisa para o mestre. O mestre chegou na nossa casa, vamos preparar alguma coisa. Quando Jesus ele encontra uma figueira, ele queria comer do fruto dessa figueira, diz que ele não encontrou o fruto. O que ele fez? Ele amaldiçoou essa figueira. Está dando fruto para eu comer, tadinho da figueira, né? Se lascou. Né? Depois disso, quando Jesus morre e ele ressuscita, ele vai para a beira da praia, os discípulos foram pescar. O que ele estava fazendo lá na beira da praia? Assando peixe, depois de ressurreto. Mas, depois de ressurreto também, ele encontra dois discípulos no caminho de Emaús. E esse texto tem uma informação interessantíssima. Eles não reconheceram quem era Jesus. Até o momento que Jesus comeu com... Olha que interessante. Até o momento que Jesus comeu com eles. É o mestre. Agora nós reconhecemos ele pela forma dele comer, dele pegar o alimento e comer. É Jesus. Jesus ele vai dizer que lá no céu ele vai cear conosco. O que é cear, queridos? É comer. Comer. Isso foi tão forte na vida da igreja, que na igreja do Curitiba havia uma festa chamada Festa Árabe, Festa de Palmeiras. E nessa festa, era uma reunião com comida. A ceia não era apenas o pão e o vinho. A ceia era uma grande refeição, onde todos traziam comida de casa e eles, após o culto, comiam juntos. Por que eles aprenderam isso com quem? Com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Ora, queridos,
saudável entre nós. O fato da gente sentar à mesa e a gente poder cear, comer, almoçar, jantar, tomar um café, comer um pão de queijo, isso é algo divino para as nossas vidas. Porque isso estreita os nossos relacionamentos de tal forma que a nossa comunhão ela é aprofundada no ato de comer. Por isso que eles comiam juntos e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero lançar um desafio. Tá? O desafio é: comecem a convidar uns aos outros. Vem tomar um café aqui em casa. Vamos falar do café, almoço, aí fica aquele palavra, né? Não, mas no primeiro momento não comer. Depois, queridos, depois faz uma oração, tá certo? Né? Faz assim, vamos nos aproximar mais, vamos criar vínculos relacionais. Entenda, isso não é o pastor fazer, né? Não é menos chamar o pastor, pode chamar também, mas isso pode acontecer entre os irmãos. Eu tenho por certo que isso haverá de trazer mais intimidade cristã para a vida dos irmãos. Mas aprendizado, eu me lembro quando a gente estava fazendo. O que eu mais quero, essa é uma coisa que Deus está usando de você, que Deus sabe. Eu oro na minha casa e eu falo ao Senhor em relação a isso aí que você está dizendo. Tem uma igreja, sabe o que eles estão fazendo aqui perto de nós, na fronteira, né? Nós ainda estamos distantes disso, mas um dia eu sonho com isso. Né? Eles fazem um jantar todos os domingos após o culto. Né? Mas lá, queridos, não tem o problema que vocês enfrentam aqui, né? Aqui os maridos ficam em casa. Os maridos ficam em casa, lá eles vão juntos. Então aí eles escolheram assim, são 4 semanas no mês, cada semana uma família fica responsável, ou 2 famílias, ficam responsáveis por preparar uma janta simples. Arroz, feijão e frango, estrogonofe, que é fácil de fazer, coisa simples. E aí todos os domingos eles colocam as mesas, cadeiras, e eles sentam para comer juntos. O que isso tem feito? Isso tem dado comunhão para a vida da igreja. Tá? Vamos terminar? Resultado disso. Versículo 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentávamos o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse estilo de vida deles, dos crentes, chamou a atenção da comunidade. Resultado, Deus usou isso para levar pessoas para a igreja. Dia a dia, acrescentou-lhes o número daqueles que iam sendo salvos. Deus acrescentava, né? O número dos que iam sendo salvos. Ou seja, a comunhão da igreja, uma igreja que serve o próximo, uma igreja que é fiel à palavra de Deus, uma igreja que demonstra sinais e poder, né, no sentido de ser uma igreja de oração, uma igreja que vê sim milagres de Deus acontecendo através da vida dos seus crentes, né, em oração. Isso faz com que a igreja tenha um bom testemunho da comunidade e as pessoas elas vêm para a igreja por causa do bom testemunho dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa cada dia mais implantar esses conceitos na nossa mente e no nosso coração.